Pais, irmãos, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso programa Conselho Teológico. Hoje estamos aqui na presença de dois ilustres, dois amados do Senhor, servos, para falarmos então sobre um tema que achamos ser pertinente, um tema que, embora envolva alguma polêmica, mas ainda assim é de todo necessário que a gente aborde, para mais uma vez tentarmos evitar os extremos que existem tanto numa posição quanto noutra posição. O nosso tema hoje é sobre os dons espirituais, na sua abrangência nos dias atuais. Vamos querer saber da parte dos nossos convidados se os dons existem na época de hoje, se todos, se alguns, quais são, etc, etc. À minha direita temos aqui mais uma vez no Conselho Teológico o irmão Fernando Maione, seja bem-vindo. Muito obrigado. Amém. E do meu lado esquerdo temos aqui o irmão Francisco Caseza, mais conhecido como irmão Osvaldo Caseza. Seja bem-vindo, irmão. Amém. Então, irmãos, eu gostaria de começar com a seguinte questão. O que são dons? Irmão Fernando Maione, o que são dons? Ok. Para responder à pergunta do que acerca do dom, Paulo dá mais ou menos uma resposta muito rápida. Já vou ver aqui rápido em Romanos capítulo 12. Capítulo 12, no versículo 8. Ele diz assim: o que exorta, faça com meditação, o que contribui com liberdade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Então podemos aqui dizer que dom é a capacidade que Deus entrega para um recém-convertido, para uma pessoa que nasce dentro da sua família. Deus lhe dá esta capacidade ao trabalho dentro do seu corpo, para a glorificação do seu corpo novo. Então é uma coisa que nós recebemos a partir do momento da nossa conversão. Deus nos dá como capacidade para o exercício do seu trabalho dentro do corpo, que tem como finalidade a edificação do próprio corpo em Cristo. Amém. Irmão João, mesma questão. Pronto, de forma resumida, dom estamos a falar de dádiva, estamos a falar de um favor e nós recebemos de Deus para o exercício daquilo que é o ministério com o objetivo de edificar as pessoas e então trazer glória a esse Deus. O irmão Maione disse algo interessante na sua definição. Ele disse que é algo que nós recebemos no momento que a gente crê. O irmão concorda com essa parte da definição de que o dom a gente recebe a partir do momento que a gente crê? A resposta é facultativa, ou seja, pode ser que sim, pode ser que não. Pode ser que sim, se de facto depois da pessoa acreditar ou crer, tiver uma segunda experiência que no decurso da minha exposição farei menção dessa experiência, não se de facto simplesmente a pessoa só crê e não tiver a segunda experiência, que é um instrumento pelo qual Deus nos dá os dons ou torna visível os dons em nossa vida. Queira, por favor, nos falar mais um pouco dessa segunda experiência? Ok. Antes de entrarmos especificamente na segunda experiência, é importante realçar que, biblicamente falando, sobretudo desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, Deus sempre, de forma contínua, pontual, de forma, digamos assim, impactante ou acertada, fez sempre uma intervenção naquilo que eram os fenômenos sociais. A primeira intervenção que nós observamos naturalmente é no Antigo Testamento, quando Deus, pela sua infinita misericórdia,
reuniu o povo israelita através de Moisés. A segunda intervenção nós observamos quando, na época de Elias, o culto a Deus estava a ser ameaçado, literalmente. Então Deus fez uma intervenção através de Elias. Finalmente nós observamos no Novo Testamento uma intervenção também divina de Deus, que é o estabelecimento da igreja. Não só do ponto de vista bíblico, mas a história cristã em si apresenta situações em que Deus, por sua vez, fez uma intervenção. Lembro-me que Deus inicialmente também fez uma intervenção no século III, estamos a falar propriamente do ano 325, no Concílio de Niceia. De seguida, Deus fez a segunda intervenção. Depois dessa intervenção, estamos a falar no Concílio de Cartago, 397. Terceiro, já no século IV, Deus fez uma outra intervenção. Estamos a falar do Concílio de Éfeso, 431. De seguida, Deus fez, a quarta intervenção dentro desse aspecto do concílio, que é no ano de 451, Concílio de Calcedônia. De lá para cá, nós observamos que depois de 451, entramos num período que é o 430 ou 76. Do ano de 476 até o ano de 1453, nós observamos um período importante, que na verdade é tido e achado como o período da treva. Aqui é um período que nós observamos naturalmente a Igreja Católica a expressar aquilo que são as suas ideologias, os seus dogmas. Depois desse período, vamos entrar num outro período, estamos a falar do século XIV até o século XVI, onde Deus procura fazer uma intervenção utilizando as seguintes personagens. Aqui nós vamos naturalmente evidenciar a pessoa do John Wycliffe, João Calvino, vamos identificar John Knox, vamos identificar Martinho Lutero. Mas o século XVIII e o século XIX também observamos uma intervenção. Atenção que naturalmente eu estou a pegar aquilo que inicialmente foi a minha abordagem, sem esquecer a pergunta colocada. Eu quero chegar nessa pergunta com esta abordagem. Então observamos uma outra intervenção divina no século XVIII a XIX, onde naturalmente vamos identificar algumas personagens como Jonathan Edward, vamos identificar o John Wesley, vamos identificar o Spurgeon, que é, na verdade, naquela altura e até agora é considerado como príncipe dos pregadores, naquele século, naturalmente falando. Vamos identificar outras figuras emblemáticas como Hudson Taylor, Guilherme Carey, etc. Já no século XX, estamos a falar propriamente no ano de 1906 ou 19, vamos verificar, do ponto de vista histórico, a ascensão do movimento, que é considerado o movimento pentecostal. De lá para cá, pese embora o movimento pentecostal naturalmente trouxe um desconforto para aquilo que é diante das igrejas tradicionais e conservadoras, que já tinham longo time. A título de exemplo, estamos a verificar a igreja presbiteriana, batista, luterana, entre outras igrejas que têm mais anos de percurso de estrada em relação ao movimento pentecostal. Mas o que é que nós observamos? Então, de lá para cá, nós observamos duas divisões do ponto de vista dos dons. A primeira divisão é esta que é denominada como cessacionismo. A segunda divisão, continuista. Mas na primeira divisão, cessacionismo, de lá para cá, na verdade, alguns teólogos, do ponto de vista histórico, calvinistas, foram questionando a abordagem cessacionista no seu todo, e alguns, na verdade, saíram dessa abordagem no seu todo cessacionista e criaram uma que hoje é considerada como os cessacionistas moderados, não é? Aqueles que acreditam que Deus ele pode fazer, não necessariamente deixou de fazer, porque Ele é um Deus poderoso, sem limite,
e ele pode naturalmente fazer quando ele quer fazer. E os continuistas são aqueles que, na verdade, continuam, ou seja, acreditam que os dons naturalmente não cessaram, os dons da igreja primitiva, e os cessacionistas, na sua íntegra, acreditam que os dons, ou alguns dons, sobretudo a profecia, a cura, etc., cessaram. Neste ponto, então, eu me identifico naturalmente como continuista. O que é que posteriormente vou procurar fazer? Vou apresentar a abordagem da minha defesa de que acredito que naturalmente os dons ainda são atuais. De seguida, vou explicar o meio pelo qual permite a atualização desses dons. E eu acredito, com base na Bíblia, que é o batismo do Espírito Santo. Então, posteriormente vou abrir nas próximas abordagens, por favor, seja só mais célere para facilitar mais. Mas não conseguiu, o irmão não chegou de responder, então depois se perdeu durante a... Não, eu... Não cheguei de responder ainda, perdão, a resposta sim, que o moderador fez muito bem, a resposta de que a pessoa não convertida em Cristo pode ter um dom espiritual. Até a questão é mais ou menos não, a questão não dom, foi esta. O dom... Não, mas ele respondeu. O seu dom recebe-se a partir da conversão. Ele disse sim, não. Ele respondeu. Sim, não. Depois ele trouxe outro argumento aí que ele mandou comentar. Agora... Queria só responder essa parte. Ok. Pode ser? Pode ser. Só para dar continuidade. Então, a priori eu queria dizer que não. O dom espiritual é só para as pessoas nascidas em Cristo Jesus. Amém. Irmãos, fazem parte do Mas essa foi a pergunta? Não, mas esse ponto, irmãos... Não, esse ponto... As pessoas que nascem em Cristo Jesus. Certo. Quem não faz parte da família de Deus não pode ter dom espiritual. É como se fosse um corpo. Quem não faz parte do meu corpo, por exemplo, se a chinela faz parte do meu corpo, eu não posso usar a chinela para o meu trabalho. Mas eu posso usar a mão para a edificação ou para o bem do meu corpo, que faz parte do corpo. Por exemplo, aqui em Efésios, capítulo 1 é Romano, não, é Coríntios, diz assim, Coríntios 12, 1 Coríntios 12, 28, há alguns estabelecedores na igreja, está lá, na igreja, novamente, corpo de Cristo, primeiramente apóstolo, e segundo, profetas, em terceiro lugar, mestres. Então, dons é simplesmente para a igreja de Cristo. Amém. Dom é para todos os homens. Amém. O irmão Osvaldo concorda com isso, eu concordo com isso, todos nós concordamos que dom de facto, porque aqui o que está em jogo é o timing. Se recebe no princípio da conversão ou quando tem a segunda experiência. Que o irmão Osvaldo tentou aqui explicar a questão da segunda experiência. Mas a questão que eu gostaria de colocar agora para os dois é: todos os dons descritos nas Sagradas Escrituras são atuais, ou seja, atualmente vigoram. Todos os dons, desde apóstolo, desde profeta, desde socorro, desde exortar, todos os dons de língua e interpretação, todos os dons são operados até hoje, biblicamente falando. Vamos começar aqui pelo irmão Manhã. Não. Claro que não. Eu não quero estar nem ao lado do excepcionista, nem ao lado dos continuistas. Na verdade, a minha posição não é esta. A minha posição tem que ser com base de acordo às escrituras, não é? Porque linhas de pensamento, cada pessoa pode defender, desde que seja embasado, na verdade, dentro da própria palavra. Eu acredito que não. Eu diria isto. Acredito que não. Vou dar um exemplo, por exemplo, o dom de profeta. Não é isso? Por que o dom de profeta naquela época existia e nesta época não pode existir? Porque segundo Paulo, podemos ler a palavra, não é? Amém. Podemos ler a palavra. Amém. Aqui no capítulo 12, acerca do dom de profecia. Não, 13. O amor jamais havendo profecias, não, o amor jamais acaba, mas havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência também vai passar, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Quando porém vier o perfeito, então o que em parte será aniquilado. Aqui há dois pensamentos. Há pessoas que dizem que este perfeito é a Bíblia já completa.
Mas há pessoas também que dizem, não, este perfeito é quando todos os cristãos vão se encontrar na glória. Então até que não nos permite chegar à conclusão de que ele está realmente a falar que o dom de profecia que num dado momento vai acabar por findar. Não está a dizer isto. Então, nós somos obrigados a correr para Hebreus, no seu capítulo 2, para ver se conseguimos responder essa. No seu capítulo 2, Hebreus 2, versículo 2 a 4, ele diz o seguinte, deixa eu ver no versículo 3 a 4, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram. Estamos a falar de profetas e apóstolos, dando Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então, isto mostra claramente, falando dos dons de línguas, né? Dons de línguas e sinais. Vou ainda tocar nessas duas partes. Falando de dons de línguas e sinais. Aqui a Bíblia está a dizer claramente que Deus, ao anunciar a sua palavra através dos profetas e dos apóstolos, muitas das vezes o anúncio da sua palavra era acompanhado dos sinais e prodígios. Não é isso? Era acompanhado por sinais e prodígios. Quando entramos dentro do contexto do povo de Israel, por exemplo, quando lemos Mateus capítulo 12, no versículo 38 em diante, mostra claramente que Jesus pregando para eles perguntam para Jesus qual é o sinal que você nos mostra. Okay. Jesus diz claramente, eles ao perguntarem qual sinal você nos mostra claramente que os judeus muitas das vezes para poderem acreditar, então sinais, milagres ou cura tinham que ser acompanhados. Porque quando nós lemos no princípio do capítulo, no meio do capítulo, mostra claramente que a conversa havia começado com Jesus a fazer milagre, a expulsar demônio, a curar. Então eles perguntaram, Jesus havia conversar, aliás, a dar a sua conversa acerca do milagre que já havia operado. Eles perguntaram a Jesus, que sinais você nos mostra para nos acreditar nisto? Então, mostra claramente que muitas das vezes, lá no Antigo Testamento, Deus, em vários momentos, usava os sinais e as curas para poder confirmar a palavra. Okay. Então, a partir deste ponto, eu consigo acreditar, me leva a entender que sim, num dado momento, esses dons existiram, mas num outro momento não havia necessidade nenhuma de existir. Nesse momento, depois vou dar continuidade com relação à profecia. Esse momento é hoje. Hoje, o que eu quero que o irmão responda de forma clara, hoje não temos em vigor todos os dons descritos na Escritura. Temos alguns, não todos, é isso. Ok, deixa só olhar para a minha cábula aqui. Podes passar a palavra. Não, eu quero só que, antes de eu passar para o eu quero só que o irmão respondesse assim de forma clara. Ok. Temos todos os dons, não temos todos os dons. Não, para mim, todos os dons conforme está aqui escrito na palavra, não. Okay. Num dado momento foram importantes, mas num outro momento não havia necessidade nenhuma. Irmão Osvaldo, todos os dons estão em vigor até hoje? Ok, o instrumento da verdade científica é o experimento. Se nós queremos ter noção o que é verdade ou o que não é na ciência, temos que experimentar. Diferente quando falamos do aspecto teológico, o instrumento da verdade teológica é a Bíblia. Mais do que eu responder se é ou não, a Bíblia vai responder. A minha resposta é sim. Atualmente os dons estão em vigor, mas eu vou responder essa pergunta com base nas Escrituras. O primeiro texto que o nosso amado abriu, 1 Coríntios capítulo 13, eu gostaria de explicar esse texto, porque pareceu-me que o texto explicado ficou um pouquinho fora do contexto. Todo o texto fora do contexto torna-se pretexto para cometermos uma heresia. O versículo 1 Coríntios 13, versículo 8, diz assim: o amor nunca falha, mas havendo profecia serão aniquiladas, havendo língua cessarão, havendo ciência desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, quando vier, nota que o texto
sobretudo utiliza um verbo, e eu tive a sensibilidade de consultar algumas outras versões, o verbo permanece, quando vier. A expressão vier está no futuro. Naturalmente eu concordo que uns, ao explicar esse texto, alegaram que estava a se referir do canon, ou então da regra principal, mas eu acredito que não. Por que não estava a se referir do canon? É o contexto deste texto que vai explicar que não estava a se referir. O versículo 11 diz assim, quando, ou o versículo 10, não é? O versículo 12, porque agora vemos por espelho enigma, mas então veremos face a face. Se fosse canon, não seria possível a aplicação desse versículo, que é o contexto do versículo 10. Porque mas aqui, irmão Osvaldo, não anula aquilo que o irmão diz. Ele de facto disse que esse texto não nos deixa clareza para falar sobre o fim dos dons. Por isso é que ele recorreu ao texto de Hebreus. Então, ao refutar, melhor pegar no outro texto, porque ele mostrou que esse mesmo texto de Hebreus, para ele não é suficiente para defender o sensacionismo. Ah, é? Yeah. Tá bom. Por isso então... ele recorreu ao outro texto. Ah, tá bom. Então, vou passar adiante a prova bíblica que os dons são atuais. 2 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 3. Muito obrigado pela observação. 2 Timóteo 3, versículo 1 até o versículo 3. O texto diz o seguinte: sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos. Naturalmente, todo aquele que é um bom ministro e é piedoso e leva a interpretação bíblica de forma séria, jamais poderia deixar de acreditar que os últimos dias haverá homens amantes de si mesmo, avarento, presunçosos, soberbo, blasfemos, desobediente, apaz e mais ingrato, profano. Repara que o versículo 1 está a dizer nos últimos dias. Do ponto de vista histórico, quando fizemos a aplicação desse texto, último dia começa desde o princípio da igreja primitiva até aqui. Significa que nós, em termos cronológicos, estamos a viver 2022 anos de último dia. Se nós acreditamos que estamos no último dia e esse texto aplica-se agora, vamos então em Atos. Atos capítulo 2, versículo 17. Atos capítulo 2, versículo 17. Diz assim a palavra do Senhor: e nos últimos dias acontecerá. Eu não posso anular os últimos dias do 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 1. Eu não posso anular aqueles últimos dias em benefício desse. Como também eu não posso anular esses últimos dias em benefício daquele. O que eu posso fazer é que a Bíblia, quando trata-se de interpretação, o contexto pode ser o que vem antes ou o que vem depois, mas o contexto também é toda a Bíblia. Logo, a sistematização do conteúdo faz-se de versículo a versículo. Se lá está a falar de último dia e acontecer aquilo e nós confirmamos, logo também os últimos dias eu acredito que vai acontecer o que está aqui. Esse é só o primeiro detalhe. O segundo está em 1 Coríntios 12, o segundo naturalmente é o 1 Coríntios 13, né? O que acontece? Alguns sensacionistas utilizam esse versículo como base de que os dons cessaram. Mas o que acontece? Eu estava a reparar nesse texto e eu vi que do ponto de vista lógico não faz sentido você, numa hora, aniquilares uma coisa e numa outra incentivares aquilo que você aniquilou. Repara que a distância de um capítulo e do outro pode, digamos assim, pode apresentar uma discrepância histórica de dias, de ano, etc. Eu não sei ao certo a diferença de dia ou do tempo, mas o que eu sei ao certo é que o versículo
ou capítulo 14, diz o seguinte: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais. Não é possível o apóstolo Paulo, num versículo anterior, dizer que isto parou e no capítulo posterior incentivar a busca. Não faz sentido. Logo, um dos versículos tem que se dobrar ao outro. E repara que um versículo aparente que exalta ou enfatiza o sensacionismo é só este. Se nós observarmos o versículo 1 do capítulo 14, há mais versículos que incentivam o versículo 14 do que propriamente o versículo 8 do capítulo 13 do 1 Coríntios. Aqui Paulo incentiva: buscai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Se ele noutrora havia aniquilado, como aqui vai incentivar? Também não é possível o paradoxo. Então, o entendimento do versículo 8, do capítulo 3 de 1 Coríntios, precisa ser analisado e invertido. Esse é só um detalhe. O outro que é importante, vamos encontrar em Coríntios capítulo 14, versículo 6. 1 Coríntios, capítulo 12. Esse é só o 1 Coríntios capítulo 12, versículo 27. Diz assim a... 12, 27? Diz assim a palavra do Senhor: ora, vós sois o corpo de Cristo e sois membro em particular. Versículo 29, para não ser muito exaustivo. Ou seja, versículo 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons. Na verdade, estamos a ver aqui um incentivo da parte do... Mas, irmão Osvaldo, eu é o seguinte... Deixa só terminar o quê? Por que eu acho que os dons... Só para terminar, Atos... Na verdade, vamos começar em João. É rápido. Uma comparação. João 17 e 20. João 17, versículo 20. Ok. Posso ler? João 17, versículo 20. Diz assim a palavra do Senhor: e não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim. Significa que a aplicação desse texto, em outras palavras, nós vivemos desse rogo que foi feito há quase 2000 anos atrás. Estamos dentro desse rogo. Então, se nós considerarmos uma questão que prevê um espaço, digamos assim, histórico gigantesco, então temos que considerar o Atos 2, versículo 36 a 39. Atos 2, versículo 36 a 39, diz assim. Tem aqui duas versões, uma aqui. Atos, muito obrigado, 2, versículo 36 a 39. Diz assim: saiba, pois, com certeza, toda a casa de Israel, que é este Jesus a quem vos crucificaste, Deus o fez Senhor e Cristo. Versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se, em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? Versículo 38. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebeu o dom do Espírito Santo. Versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito, vos diz respeito a vós. Ele estava a falar, é só pegar o eixo do contexto. A promessa, ele começa lá o versículo 17. A promessa. Porque era a promessa. A promessa está no versículo 17. Ele começa lá. A promessa diz respeito a vós. A vossos filhos, ou seja, a vós presente, aos vossos filhos, quer dizer, os que ainda não estão convosco, e a todos os que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. A princípio, essa promessa vai incluir tanto a salvação, como também o elemento do contexto que ele começa a fazer menção. Logo, atualmente, nós estamos incluídos naquilo que é a dimensão da atualidade dos dons. Ok, percebi. Irmão Maior, 1 minuto para rebater aquilo que o irmão João disse. Mas é mesmo 1 minuto, não está a contabilizar. Ok.
Para poder se descobrir, para nós chegar sempre a uma conclusão, se uma coisa existe ou não existe, é você olhar na importância da coisa, não é isso? Por exemplo, vamos só dar um exemplo de profeta. Por que existia profecia no Antigo Testamento? Né? Porque profecia é anunciar a palavra de Deus conforme te foi dada. Moisés foi chamado para poder anunciar a palavra que somente estava com Deus. Não é uma coisa que está disponível a todo mundo, está comigo, eu quero anunciar a voz para todos. Então Deus separava um grupo de pessoas, Deus separava uma pessoa, anunciava a ele a sua vontade e a pessoa anunciava. Por que muitos de nós defendemos que o dom de profecia não existe? Vamos só dar um exemplo aqui. No texto que eu já falei, Pedro, a 1 de Coríntios. No 1 de Coríntios, capítulo 14, ele diz assim, começando no 4. Ele diz assim, o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Então vamos lá. O que Paulo está a dizer? A profecia, o dom de profecia, desde cedo já existia para poder edificar a igreja de Cristo. Certo? E hoje não precisamos de edificação. Precisamos. Vou chegar até ali. Precisamos de edificação hoje. A pergunta é, no anterior, antes lá, tinham a palavra que edifica? Eles não tinham a palavra que edifica. Alguém precisava. Não tinha uma palavra como a Bíblia. Não tinha uma palavra como a Bíblia completa. Porque João, através do Apocalipse, nos diz que tudo está vedado, tudo está completo. Então, se tudo está completo, a vontade de Deus está manifesta dentro desse livro. Por que eu preciso de um homem que precisa, porque profeta era... Deus chamava um determinado indivíduo, impusia nele as suas palavras, e esta pessoa tinha a missão de divulgar as palavras. E Moisés era essa pessoa. Precisava ouvir de Deus e levar a palavra, que tanto até Moisés teve medo, teve receio. Deus disse, fica calmo. Vou chamar alguém que vai te deixa só. Eu compreendi, mas aqui tem um ponto interessante, que eu vou querer que o irmão Osvaldo diga, por exemplo. O que é profecia? O que é profecia? Profecia... Ou nos dá um exemplo na prática como ocorre a profecia, o dom de profecia. Vamos ainda começar com o que é profecia. Mas seja mesmo rápido. O que é profecia? A profecia, vez embora do ponto de vista teológico existem diferenciações de definição, mas a profecia estamos a falar de uma mensagem inspirada. Ok? Tanto é que a expressão, o conceito em si, profecia, no grego tem uma conotação de sopro. Ok? Uma inspiração. Agora, como funciona a profecia nos dias de hoje? Em termos práticos, né? Como é que funciona? Quer dizer, são, digamos assim, orientações bíblicas que poderiam nos levar muito mais tempo para a explicação e para a aplicação. Então eu queria deixar essa pergunta num outro fórum. Não, mas o que eu percebo, mas o que eu na verdade quero saber é o seguinte, por causa daquilo que o irmão maior agora eu queria pegar. Calma só, o irmão disse algo aqui interessante. Sobre a não efetividade da profecia. É isso que eu queria Por isso que eu te pergunto. É isso que eu queria como na prática, porque a partir de como se usa na prática, eu, pelo menos nós que estamos aqui, vamos conseguir perceber se de fato ela ainda deve ser aplicada. Eu vou explicar. O que acontece? Quando falamos do século XVI, o período em que John Calvino e tantos outros reformadores, de uma forma ou de outra, impuseram, deram de frente à Igreja Católica no que concerne a sola Escritura, ou seja, somente as Escrituras. O que acontece? Naquela época, a Igreja Católica, é claro, até hoje, ainda acredita numa revelação progressiva. Acredita que Deus ainda está revelando além daquilo que já fechou. Não acredita nisso? Não, nova revelação não. Atenção. Por isso é que eu quero pegar aqui para continuar. O que acontece? O sola Escritura é a ideia de que o cânon fechou. Eu concordo plenamente. E pegando nesse ponto, o John Calvino não só eles rebatiam a Igreja, mas havia um movimento que era, digamos assim, um pouquinho mais perigoso, ou então era perigoso. Era um movimento oposto à Igreja Católica que era semelhante, ou seja, na verdade era um vizinho dos anabalistas.
Então, o que acontece? Eles implementaram o conceito de sola scriptura partindo da ideia de que o canon fechou, já não existe nova revelação, ok? Tanto é que depois, e temos alguns teólogos modernos como John Piper, Mahoney, Mark Kerson, entre outros. O que eles pensaram? Eles pensaram assim, calma, já não existe uma nova revelação. Hoje, se alguém trazer uma revelação, uma profecia, e esta profecia for analisada com base nas escrituras, tiver implicações sérias, nem eu vou acreditar. Porque calma aí, calma, deixa explicar. Deixa explicar. A nova revelação já não existe. Agora, quando nós falamos de profecia, está ligado a mensagens pessoais. Está ligado pessoas de pessoa. Percurso de vida. Temos embasamento Temos Ágapo a profetizar uma informação, ou seja, Ágapo havia dado uma profecia daquilo que ia acontecer com o apóstolo Paulo, uma profecia pessoal. Temos bases bíblicas de profecia pessoais, ok? Não, mas a profecia tem duas dimensões, geral e pessoal? Não, calma, é assim. Para nós entendermos essa questão, por isso é que eu fiz menção. Nós temos a profecia. A Bíblia é uma profecia por excelência. Essa parte nós já percebemos. Ok? Só queremos a profecia nos dias atuais, quando falamos de aplicação da profecia, nos dias atuais, estamos a falar de mensagens específicas que uma determinada pessoa recebe para um determinado indivíduo. Mensagens específicas. Não uma informação que vai deixar de considerar a informação já dita. Dá um exemplo. Um exemplo, vamos lá. Vamos imaginar... Na prática. Vamos imaginar que daqui a 2 anos tu vais casar, ok? Tu estás com um plano, aquilo tudo. De repente, o irmão tem uma experiência a respeito do teu casamento. E Deus, naturalmente, pela sua boa vontade, informa esse irmão para te avisar que daqui a 2 anos, na verdade, o teu casamento irá sofrer de muitos obstáculos, não está para acontecer. Por essa razão você tem que mudar a rota. Se, por exemplo, você estava num outro sentido, tem que mudar a rota. Se não oravas muito pelo teu casamento, tem que orar muito. Esse é um exemplo prático de uma profecia pessoal. Ok? A Bíblia é uma profecia por excelência. Não. Agora, queria só responder o que ele falou a respeito dos profetas. O que acontece? Aqui é um erro de aplicação quando se trata de profeta. Mesmo no Novo Testamento havia muitos profetas. Eu poderia naturalmente expor versículos, sobretudo em Atos, apresenta muitos profetas. O que acontece? Existe um enquadramento, nós precisamos fazer um enquadramento sensível da aplicação do profeta no Antigo Testamento e do Novo. Atenção! Hoje, quando falamos de profeta, não existe profeta por excelência na dimensão de Daniel, na dimensão de Moisés. Não. Hoje, os profetas, do ponto de vista de enquadramento, são pessoas consideradas como ministros da palavra, porém que têm a habilidade de fluir na palavra de conhecimento, que é um dos dons, que está lá em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 8 até o versículo 10, dom de discernimento e a palavra de conhecimento. Então, hoje o profeta é um ministro de Deus, dotado de sabedoria divina para pregar a palavra, que é profecia por excelência, porém, tendo essas habilidades espirituais para conseguir ver a dimensão espiritual. Tanto é que os discípulos tiveram muitas experiências sobrenaturais, mas muitas experiências sobrenaturais. Então, o enquadramento de quem é profeta, hoje ele muda, mas não significa que os profetas não são o quê? Agora, pegando na questão do apóstolo, atenção. Não, calma aí, ainda não é apóstolo. Não quero pegar já a resposta. Irmão maior. Queria dar os tempos. Não, vai pegar na questão do apóstolo. Irmão maior. Eu quero saber o seguinte. Tem algum dom espiritual que estava em vigor na época dos apóstolos, que até hoje não acredita que está em vigor? Você tem quais são? Não, o dom que Deus entrega, claro que existem muitos. Sim, não, dom de mestre, por exemplo. Ok, dom de mestre, ok. Que respondia ao dom de doutor, hoje pode existir o dom de misericórdia, aí existe o dom de socorro. A igreja precisa, de hoje é isto. A igreja precisa ser edificada. Mas eu queria só pegar não precisa de cura. Precisa ser edificada. Diga. De cura não. Não, calma ali.
Dom, Não precisa de cura. O dom é a capacidade que Deus entrega a alguém para o exercício. Presta sua atenção. Dentro da soberania de Deus, que é outra doutrina, dentro da soberania de Deus, você não limita Deus. Você está a entender? Então, mesmo Deus que não pode entregar dom de cura hoje, porque não é necessário, mesmo Deus que não pode entregar dom de profecia hoje, que não é necessário, não significa... Quem diz que não é necessário? Não é necessário porque já tens a palavra. Quando vais dentro da definição de profeta, irmão, não vamos tentar... Não, irmão, por causa mesmo, não, eu tenho que cortar, porque infelizmente eu tenho que cortar por causa do tempo. Eu quero que os irmãos respondam de forma direta, por causa daqui a pouco temos que fechar, senão vai ficar... Queria falar mais, não deu para falar mais, enfim. O irmão citou aqui, dom de mestre, socorro, enfim. Ok, e eu vou fazer outra questão de forma direta. O dom de cura, dom de profecia, dom de língua, interpretação, não precisamos. Dom de cura, de língua, profecia e interpretação de língua. Sim, interpretação de língua. Não precisamos. Dom de interpretação de língua. Não existe, porque na igreja de Cristo não existe dom de línguas. Então por que precisas de um intérprete se não existe dom de línguas? Exatamente. Não existe isto. Então, eu estou a dizer assim, é preciso caminhar dentro do contexto. Se você não interpreta a Bíblia dentro do contexto, você vai cometer muitas heresias. Para o povo judeu é muito importante entender isso. Para o povo judeu era muito importante a questão dos sinais. Por isso você encontra muitas das vezes, nós encontramos, por exemplo, no caso de Pedro, quando Ananias e Safira cometem aquele erro, Pedro ordena a morte das pessoas e eles morreram. Então estás a dizer que os dons naquela época foi para evidenciar a palavra de Deus, para dar autoridade ou autenticidade à pregação. Já falei num dos textos hebreus que Deus precisava acompanhar isso para poder dar credibilidade na voz que está hoje já não é necessário. Hoje não é necessário. Sabes por que não é necessário? Não porque hoje tens o Espírito Santo que convence. E lá não tinha? Diga? Dentro daquele contexto. Na igreja primitiva. Claro que existia o Espírito Santo que convence. A questão é, quando os apóstolos reunidos receberam os dons, já havia descida do Espírito Santo ou não havia? Mas se havia descida do Espírito Santo, por que as línguas tinham que ser cantadas dentro daquele momento? Por que eles tinham que falar as línguas? Deus precisava convencer as outras pessoas. Então isso é dentro do contexto. Nos parece que dentro daquele contexto em que a palavra é proclamada, a mente das pessoas era sensibilizada e facilmente a ser... A trazer nela o entendimento através desses sinais que tinham que ser apresentados. Por isso muitas das vezes encontramos até encontramos até o evangelista Filipe, por exemplo, a pregar e vai ser acompanhado com sinais. Mas agora, dentro da própria profecia, não precisamos trazer muitas definições de profeta. A definição de profeta de forma genuína, nós não podemos trazer profecia a nível individual ou profecia a nível coletivo. A profecia é única. Profecia é ouvir de Deus e transmitir conforme Deus falava. Isto é profecia, irmãos. E hoje não existe... Mas não foge daquilo que ele disse. Do exemplo que ele disse. Por exemplo, alguém está prestes a casar e Deus dá uma mensagem e chega desde dentro... Mas isso não é profecia. Não, isso não é profecia. Deus pode falar, mas isso não é profecia. Isso é o quê, irmão Maior? Isso não é profecia. Deus pode falar, por exemplo... Aquele que Deus fala? Diga. Deus fala fora todos os dias. Da escritura. Já falou contigo? Todos os dias. Mas agora, deixa eu te dizer. Deus não fala comigo. Deus não fala comigo fora daquilo que existe. Por exemplo, e o irmão os teólogos chamam isso de iluminação. Não é revelação, é iluminação. Mas iluminação não é interpretação da escritura. Não, revelação, ali vamos entrar. Se você me perguntar isso, vamos buscar outros campos. Então pronto. Eu quero lhe meter a seguinte questão. Irmão Maior, para eu passar por nós, irmão Maior. Estás em casa, a passar por umas situações complicadas, não contaste absolutamente ninguém. O irmão recebe da parte de Deus, não é? Para vir ter contigo e te dar uma mensagem de conforto. Te conta, tintim por tintim, que estás a passar e diz que hoje mesmo Deus vai solucionar o teu problema, assim, assim. Você confia isso com profecia? Primeiro, é possível isso acontecer? A pergunta é muito boa. É possível isso acontecer? É possível isso acontecer? Olha,
dentro, não vamos tentar limitar Deus. Ok, é Deus possível. soberano. É possível. Deus pode, mas agora, Isso é profecia? calma, mano. Nós estamos a falar de dons. Dons é uma coisa que Deus entregou ao Melinda e o Melinda trabalha assim. Tá vendo? Tipo, teu normal, é dom. Ok. A outra coisa é, dentro da soberania de Deus, Deus quer que o Melinda faça alguma coisa. Ah. Deus pode te dar para fazer. Mas não E esse significa ato que de me isto dar não é dom? Diga, não é dom. Outra coisa é sinal, a outra coisa é dom. Ok. Dom é uma coisa que nós temos por essência e vamos continuar a trabalhar nele para a edificação do corpo. Good. Até a morte. Good. Irmão Osvaldo, nesse mesmo exemplo que eu dei aqui ao irmão Mayonde, de repente eu chego, conto coisas que se está a passar, enfim, tudo isso. Nós chamaremos isso de dom? Olha, Sendo que aconteceu primeira vez comigo. Chamaremos isso de dom? por exemplo, no conhecimento prático à luz da Bíblia, vai depender. Vai depender sobretudo da frequência. O que Só é dom quando há o que frequência. define a questão de ser dom é a frequência do ato. Ok? Agora, se for uma questão que aconteceu naturalmente uma ou duas vezes, aqui Ainda não é dom. aí é um pouquinho diferente. Ok? O eixo aí mudou. Mas a questão da frequência, se for algo muito frequente, sim, É dom. eu vou considerar como dom. Ok. À luz da Bíblia. Ok. Mas nós já estamos mesmo quase no fim, temos mais para aí 5 Mas minutos. sim, sim. Eu queria colocar a questão, e vão ter um minuto só para a questão do apóstolo. Do apostolado? Sim, existe apóstolos hoje, o irmão Osvaldo está a defender a posição da continuidade. Existe? Ok, quando Conhece um apóstolo? Se Naturalmente. existe, conhece um apóstolo aqui no nosso dia? Quando naturalmente vamos falar da questão do apostolado, é importante reiterarmos a seguinte informação. Existem classes do ponto de vista bíblico quando se fala de apóstolo. A expressão apóstolo vem do grego, que significa enviado ou mensageiro. A primeira classe de um apóstolo nós vamos encontrar em Hebreus capítulo 3, versículo 1, que é a pessoa de Cristo. Para não ser muito exaustivo, vamos ler. A segunda classe, os apóstolos do Cordeiro, está em Apocalipse 21, versículo 14. Atenção, na primeira classe, hoje ninguém está nessa posição. Ok, na classe de Cristo. Ninguém está. Ok. Na segunda, os apóstolos do Cordeiro, segundo Apocalipse 21, versículo 14, ninguém também está. Na terceira posição, os apóstolos de fundação, Efésios capítulo 3, versículo 4, 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10, ninguém está. Era só... Esses são aqueles que colocaram o fundamento. Ok. Estamos a falar o apóstolo Paulo. Esse é entre outros. de que classe? Esse é da da terceira terceira classe. classe. Ok? A Apóstolo de segunda fundação. classe é os apóstolos do Cordeiro. Do Cordeiro. Ok. A terceira, os apóstolos de fundação. Ok. E aqui Paulo faz parte, porque Ok. colocou o fundamento. Ok. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 10. Efésios capítulo 3, versículo 4 a 5. O último nível, os apóstolos não fundacionais. O que acontece? Hoje, existem sim apóstolos, porém não na primeira dimensão de Cristo, não na segunda dimensão de Cristo, dos apóstolos, perdão, e não na terceira de fundamento. Hoje existem os apóstolos que são considerados como missionários. Vamos ver exemplo de um apóstolo. Dessa última. Exemplo, vamos só abrir, essa podemos abrir, Filipenses 2, versículo 25, perdão. Filipenses 2, versículo 25. Filipenses 2, versículo 25. Ok, diz assim a palavra do Senhor. Julgai contudo necessário mandar Epafrodito, meu irmão e cooperador e companheiro nos combates, e vosso enviado para promover as minhas necessidades. O enviado, a expressão aqui no grego, apontava para o apóstolo. Quer dizer que ele aqui estava a fazer uma missão, a missão do apostolado, que é de levar uma mensagem. Isso tem a ver com dom? Isso, o apóstolo, naturalmente, segundo Efésios capítulo 4, versículo 11, está relacionado com dom. Ok? Então, aqui nós vamos ver um apóstolo, um enviado, no sentido de missionário. Nesse nível,
atualmente todos aqueles que se identificam como apóstolo estão nesse nível. Hoje não existe apóstolo no nível de Cristo, no nível dos apóstolos do Cordeiro e no nível dos digamos, os apóstolos que trazem o fundamento. Não existe nesse nível. Em outras palavras, apóstolo por excelência não existe. Mas apóstolo no sentido de missionário, no sentido de enviado, existem. Ou existe, se assim podemos classificar. Se existe. Agora, o grande problema é que existe as pessoas querem pensar que tem profetas conforme lá. Tem apóstolos conforme lá. Isso é mentira, não existe isso. Não, eu há pouco disse isso. Por excelência não há. Muitos aqui tem a ver com o enquadramento. Eu entendi. Okay? Nesse sentido, na verdade, não existe. É enquadramento. Existem algumas coisas que Lucas descreve aqui no capítulo 6, ele diz assim, e quando amanheceu, chamou-se os seus discípulos, Jesus chamou os seus discípulos e escolheu 12, Lucas 6. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu também o nome de apóstolos. Então, quem é apóstolo? A pessoa que Jesus chamou diretamente. Este é apóstolo no sentido original. Então, quando nós começamos mas existe um outro sentido para apóstolo? No sentido, conforme o irmão falou, isso falou muito bem, sim. No sentido de que, porque o significado da palavra apóstolo também é enviado. No sentido de que, então, nesse sentido, todos nós somos sacerdotes, todos nós somos apóstolos. E olha aqui, deixa eu só terminar essa deixa. E olha aqui, o conceito apóstolo não é um conceito necessariamente só cristocêntrico. Sim. É um conceito generalizado. Sim, de fato. Um ímpio pode ser um apóstolo. Exatamente, diz que seja enviado. Okay. Agora, para nós finalizarmos esse debate, está quente, mas infelizmente já me dá esse sinal que o tempo está aí. Irmão Mayonde, línguas estranhas, para eu terminar, crente em línguas estranhas. Diga. Ok, esse era o ponto que eu estava. Não, claro, línguas estranhas. Olha, se tu leres, rapidamente, por favor. Sim, mesmo rapidamente. Coríntios 14, é o que ele diz. Porque é uma situação contextual, vamos só ver rapidamente. Não, me perdi aqui, 14, 6. 14, 6. 14, 22, ele diz assim claramente. Aqui. 14, de sorte que as línguas constituem um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. Então Deus já usava a língua simplesmente como um sinal para algumas pessoas que não pertenciam ao corpo de Cristo crerem. Está aqui bem manifesto. Então, deixa eu terminar. Não, eu já compreendi a ideia. Tem outra questão em função disso. Vai já fazer essa questão, por favor. Porque o tempo mesmo foi essa última coisa. Um cenário, uma coisa que nós temos que pôr na cabeça. A igreja de Cristo é única. Cristo não pode dar determinados dons para uma igreja, uma determinada denominação, noutra determinada denominação não dá. Isso não é por causa da falta de fé das outras denominações? Não, porque quem dá dom é Cristo, a igreja é de Cristo. Mas se você não crê na continuidade dos dons, como é que vai ter esse dom? Não, o dar dom não depende de nós, mas depende do dono da igreja. Não, mas você tem que saber. Calma só, meu irmão. Isso para mim é um sinal de... é um argumento muito forte para poder derrubar certos dons que não existem e que são postos como existem e em outros sítios não existem, porque a igreja é de Cristo. Logo na igreja do irmão Ivaldo, se há dom de curar, aqui também na minha igreja, tem que existir. Só que não funciona assim. Sabe entender? Não funciona assim. Não, tem que... Eu queria apresentar biblicamente. É o seguinte. Queria apresentar biblicamente que não funciona assim. Sim, mas não pode existir na pentecostal e na igreja. Não, queria mostrar que biblicamente não funciona assim. Vamos, irmão maior, de acordo com o contexto, mas não é possível. Não, irmão Belinda, vai já falar. Sim. Não é possível que dentro de uma dominação só haja algum compreendi. E no outro não há. Não compreendi. De facto, é um ponto a se ter em conta. Porque é que os dois só estão nas pentecostais? Eu poderia responder isso que é porque eles creem. Ok. E aí outras Calma. Pronto, mas vai chegar. Temos que ser sinceros. Vai perguntar. Ok. Irmão, e o que você diz? E essa pergunta não é mais para dar, não precisa abrir Bíblia para essa questão. Não, é verdade. Já terminamos. É somente para dizer. E o que você acha das línguas e das interpretações que têm acontecido na vida? É verdade? Ou são coisas falsas? Não, não é verdade. Ok. Irmão acredita nas línguas hoje em dia? Acredito piamente. Fala em língua.
Falo naturalmente. Quando Já a Bíblia- viu, calma, irmão. Já viu alguém interpretar a língua? Já, naturalmente. E eu já tive essa bondade, esse privilégio, oportunidade de Então, assim fluir. Já. O que é que acontece? O que é que acontece? Quando olhamos na Bíblia, atenção, o que é que acontece? Um pentecostal não pode usurpar da explicação genuína do calvinismo se ele naturalmente não faz parte daquele movimento. O calvinismo tem que saber, quando se fala de dons, existem pessoas mestras. Se apropriar da mestria dos outros para explicar um assunto acaba a ser ignorância e burrice espiritual. O que é que acontece? Quando nós olhamos na Bíblia, verificamos que a língua estranha tem 3 níveis. O primeiro nível que você apresentou... Está na Bíblia! Não, na Bíblia é níveis. Está na Bíblia! Na Bíblia são uma coisa. São 3 expressões. Não, está na Bíblia. Nós estamos a terminar. Deixa eu explicar, mas deixa eu explicar. Nós estamos a terminar. Muito obrigado. Não, deixa só terminar com o Marcos. O porquê que algumas têm, digamos assim, atualização dos dons e outras naturalmente. Isso é tua última palavra. Marcos capítulo Como 16, se explica a questão dos versículo dons? 17. Eu explico Ok. de forma seguinte. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas. O que é que acontece? Quando falamos dos dons, nós não estamos a falar de algo que condiciona a minha salvação. Quando falamos dos dons, estamos a falar de uma experiência, de um aspecto, porque de facto, ok? Estamos a falar de um aspecto que eu acredito, com base nessa escritura, que vem depois do batismo espiritual. Tanto é que os discípulos desfrutaram isso em Atos capítulo 2, depois do cumprimento do batismo espiritual. O que é que acontece? Em Marcos nós observamos um detalhe. E estes sinais seguirão aos que creem. A pergunta que se coloca é, a igreja que está a viver, crê? Porque a base é ideologia, é crença. Se a igreja que não está a viver não acredita, não tem como viver aquilo que não acredita. Não, irmão, os dons, não, mas está aqui, está na Bíblia. Ok. Não, está aqui. falar de igreja porque Não, deixa eu Pronto. não, todas as igrejas acreditam. Todas as igrejas acreditam. Não, se não acredita, não é igreja. Não, de Cristo. Opa! Não Significa que se uma igreja não acredita nos dons, não é igreja Paz de do Cristo. Senhor, irmãos, amém. Se uma igreja não acredita nos dons, não é Agora. igreja de Cristo. Agora, No sentido original, irmão Maior, no sentido original, Não, mas isso é igreja Irmão que tem Maior. Espírito de Cristo. vamos No então. sentido original, igreja vamos que tem então. Significa que a igreja batista, na tua definição, não é igreja. Diga. A igreja presbiteriana, na tua definição, não é aqui igreja. está se falando de Não, coisa não. diferente. Irmão Maior. Sim, na tua definição, não é igreja. Pronto, é o seguinte. Não, O debate está quente, mas infelizmente nós temos que terminar. Porém, ficou aqui ainda questões que tinham de ser resolvidas. Alguns dons, por exemplo, eu gostaria ainda de abordar a questão do dom de cura, principalmente a questão do dom de cura, e outros dons estão aí descritos. Deus pode na curar, prática. mas não tem dom. Pronto, não, eu já não estou fazendo pergunta. Mas nós vamos, a direção do Conselho Teológico vai sentar. Vamos procurar um dia para termos segunda parte desse debate aqui. Com os irmãos. Irmão Osvaldo, irmão Maior. Está disponível. Amém. Está disponível. E vamos dar continuidade, a partir do ponto onde a gente parou, vamos dar continuidade desse mesmo assunto, porque ficou muitas coisas assim. Então, queremos agradecer pela vossa presença nesse lugar mais uma vez. Amém. E vamos só pedir que cada irmão dê recomendação em 1 minuto, recomendação acerca dos dons espirituais, 1 minuto, de acordo com a visão de cada um, porque começa pelo irmão Maior. Pronto, muito obrigado. Eu que agradeço novamente pelo apreço que vocês manifestaram mais uma vez por me chamarem aqui para nos dar o nosso contributo. Esperemos que tanto o contributo que o irmão deu e que eu dei realmente surta algum efeito para a vida daqueles que vão poder ouvir. A minha última recomendação é que qualquer assunto que se debata temos que buscar dentro da Bíblia e buscar no final de tudo a finalidade das coisas. É profecia, por que servia a profecia naquela época? Então, o meu ponto de vista aqui, há dons que aqui Paulo fala que Deus simplesmente utilizou dentro de um determinado contexto, significa dizer que eram automaticamente temporários, mas que há dons que na verdade até os dias de hoje existem e que vão terminar simplesmente com a nossa morte. E se realmente é dom
aquilo que se manifesta dentro da igreja IEA tem que se manifestar dentro da igreja metodista, tem que se manifestar dentro da igreja pentecostal, porque a igreja é única, a igreja de Cristo, quem concebe os dons em Cristo. Ok, sobre isso, que eu veremos no outro altura, porque é um ponto que eu achei interessante. Irmão João, tua recomendação final. Também queria agradecer a oportunidade do Conselho Teológico a permitir essa abertura, de expressar os nossos pontos de vista. E eu concordo plenamente com aquilo que o irmão Fernando fez menção, disse que as nossas discussões têm que ser bíblicas. E eu senti essa dificuldade de apresentar muitas bases bíblicas e que certifica que os dons já não existem. O que eu ouvi é mais filosofia pessoal. Não há necessidade, não existe. Ouvi muita filosofia pessoal. É recomendação. Agora, então da próxima vez... na Bíblia. Não, mas eu não vi texto. Eu tive a sensibilidade de apresentar, inclusive, texto que mostra um contexto histórico. Sim, mas e estamos na aplicação recomendação, do texto. não em rebater ideias. Exatamente. Não explica. Efésios, eu queria terminar, Efésios 4, versículo 12. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, o homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. A igreja ainda não está nessa dimensão? Estará. Se estará, então os dons que ele faz menção anteriormente aplica-se hoje. Amém. Por isso, o que eu queria simplesmente aconselhar aos amados em Cristo Jesus é que todos aqueles que acreditam naturalmente nos dons, procurai o conselho de Paulo, os melhores dons com zelo, e todos aqueles que naturalmente não acreditam, respeitamos esse posicionamento, uma vez que não condiciona a salvação de ninguém. Amém. Glória a Deus. Muito obrigado, irmãos, por esse programa. Então, nós vamos terminar. Até a próxima oportunidade. Amém.